Hello. Fogo! Fogo! Who? Headquarters? What's it, sir? Oh, no, sir, no. No, there's been no fire here, no. This is no time for humor, sir. There's an oil factory blazing at Lakes Cross. Why haven't you answered the brigade call? Oh, because there's been no call here. You sure you got the right number? Huh? It's ringing now? Oh, no. No, our alarm's not ringing. Oh, I'm sorry. Technical issue now, yes. We'll come along at once. We'll gallop all the way. Hey! How long has that sock been there? There's a fire somewhere. Of course there's a fire. There's been a fire for hours. And we should have been at it. Go on, get your helmet. Yes, sir. We're leaving straight away, sir. Yes. What's that? Oh, fresh orders? Oh, wait a minute. I'll take them down. Yes. What is it? Half a pound of demerara, yes. Pound of streaky bacon, yes. What? Go on, Preston. Go on, boy. Where is this fire? At Lakes Cross. Where's Lakes Cross? Hark at the old fool. Where's Lakes Cross? Don't go by. He doesn't even know where he's going. Do you? What do you mean, do I? Of course I do. Did I go careering all over the country without knowing where the fire was? Go on, Preston. Go on, boy. Show me there. Go on. Interpretação. Isso ajuda muito num filme como esse, que a gente não tem muito recurso, não conseguiu captar tudo, né? Porque claro que a gente vai contar uma história que não é tão bonita, é um documentário, conta a verdade. Na verdade, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas para dar assim mais ajuda na dramatização, na interpretação, para construir a tal narrativa do filme. Tem outras coisas que também podem ajudar bastante. Por exemplo, a luz, a cor, assim, aqui a gente pegou, botou todas as cores para ficar um filme bem completo. O som é importante. Por exemplo, não pode, bater no microfone. Porque tem uma vez que eu fui fazer um filme, de tanto que batia, foi com muita tristeza, né, que em dezembro de 1994 eu vi lá do alto do Juvenil a fumaça tomando conta do céu de Caxias. E eu sabia que era ópera, eu sabia que era o fim de uma história, entendeu? E na minha opinião, assim, de tudo que eu participei nesses anos todos, né, de todos os encontros que eu participei, faltou dinheiro, sim, faltou dinheiro, mas também faltou vontade política, de dar um destino próprio, de preservar a ópera para a história de Caxias, porque ele era muito importante no cenário, sabe, e na trajetória dessa cidade tão promissora. Infelizmente, em 94, justamente 4 anos depois que havia ocorrido o decreto público, né, o prédio pegou fogo. Uns dizem que pegou fogo, outros dizem que viram gente saindo, uns disseram que houve curto-circuito, mas aí a pergunta era, mas já não tinham desligado o sistema de energia elétrica, caramba. Então ficou tudo aquilo assim, muito nebuloso, na verdade, e só que causou uma grande comoção na cidade. O pessoal morador ali da proximidade comentou que foi um horror, quando menos esperava as chamas começaram a subir, enfim. Sim, foi uma surpresa. Apesar de tudo, foi uma surpresa, né? Então, para mim, na minha ainda ingenuidade, né, daquele período da vida, claro que foi uma surpresa. Eu não acreditava que chegaria a esse ponto, né, a esse ridículo, né, de ter que incendiar numa véspera de Natal. Mas eu ainda me surpreendo até hoje, assim, com as coisas, né? Só não vou me surpreender quando eu estiver morto, eu acho, porque se explicar piora. O recado foi dado, entendeu? Quem botou fogo no ópera podia ter feito uma cerimônia, que nem se fez com a história do Galo em Farroupilha, né? Chama as autoridades da cidade, chama o prefeito, chama o reitor, chama o maior empresário, chama o delegado e todos acendem o fósforo. E queima, é mais
Então não precisa explicar nada, entendeu? Chama o polemista da rádio lá que queria construir casas populares para ajudar a segurar a caixa de fósforo, né? Então, nesse ponto assim, é ridículo, sabe? É ridículo e triste. Por outro lado, isso que eu falei antes, eu acho que é um pouco o desejo da cidade. Então, quando também se deseja algo coletivamente, não convém contrariar. Vamos pensar isso também, né? Tá, vamos bancar, talvez estivesse em ruínas até hoje, se tivesse sido preservado. Não. Quer dizer, a gente sabe, né? A gente não fala muito porque não tem provas, mas que, tal como em outros acontecimentos que tiveram em datas especiais, como o da família Raab, que também foi num carnaval, a única casa com teto de bronze que a gente tinha em Caxias, né? Quer dizer, são esses incêndios que acontecem com uma finalidade específica. Os períodos são muito propícios para que aconteça esse tipo de coisa. É final de semana, sexta-noite, sexta-tarde, sábado de manhã, e aí o que houve foi, num determinado momento, a surpresa. Isso sim, num determinado momento, casualmente numa virada de ano, num período em que a cidade fica deserta, realmente o Ópera incendiou. Acho que só o fogo para destruir mesmo, né? E esse foi o raciocínio feito. Se isso não vem abaixo, toca fogo, né? Porque também não ia acontecer um incêndio casual numa véspera de Natal. Lógico, é um local, qualquer local depende do usuário. Então, no fim, os usuários serão os mendigos e fizeram um foguinho aí em cima do assoalho. Então, depende do usuário. No caso ali a gente chegou num ponto irremediável, né? O prédio foi condenado pela temperatura que atingiu e aí tivemos uma garagem. Uma guerra suja também, tá? Porque tudo bem, destruiu. Agora, erguer uma garagem daquele molde, botar os letreiros, garagem Ópera, ainda com a clave desenhada, aquilo ali... Sabe que eu evito passar ali? Evito porque eu tenho vergonha, sabe? Não é pelos outros, é por mim mesmo. É uma certa vergonha. É a vida da pessoa e essa vida tem referências em determinados locais. Logicamente, esses locais vão mudando, mas quando a pessoa não tem mais nenhuma referência daquilo que foi a sua vida, então... realmente, estamos aqui, estamos lá, em qualquer lugar é a mesma coisa. Então é um processo já que começou há muito tempo na cidade. Talvez o Ópera tenha sido o auge desse processo. Espero que tenha sido o auge, né? Que agora haja... Não sei se é o auge, porque continua se fazendo esses grandes equívocos que vão ficar, né? Olha que interessante, o Ópera foi queimado, pegou fogo em 1994. E ninguém foi reformar. Olha, a concepção de gerações é completamente diferente. Quer dizer, ele pega fogo a primeira vez, a comunidade vai lá e reorganiza. Ele pega fogo pela segunda vez, a comunidade, teoricamente, eu não vou generalizar, né, a população inteira de Caxias, mas quem deveria estar preocupado vai lá e, bom, não serve, põe abaixo. Então você vê que tem conceitos de cultura diferentes, né, interesses diferentes. E eu encontrei um Ópera muito mais vivo, muito mais rico. Óbvio que depois da década de 70 e 80 você tem uma transformação das cidades, uma tentativa de imitar muito assim, os modelos americanos. Você tem a chegada do shopping center a partir da década de 70, mais ou menos nas cidades, e aqui 90, mas todo mundo que passou a década de 80 sabia muito bem que se você fosse a Porto Alegre, você tinha que ir ao shopping, né? Porque a nova catedral hipermoderna é essa. Você vai comungar dentro do shopping agora, você vai comer dentro do shopping, você vai ficar estarrecido não na frente de um santo, mas na frente de uma vitrine, você vai se locupletar com todas as maravilhas que aquele plástico colorido e aquele vidro podem passar para ti. E num ambiente muito quentinho. Hey, Charlie, throw some bombs over there on the screen. My goodness, look at that! Hey, that looks like a real fire to me. And me, let's go out. Yeah, hey, come here. This is Joshua Lifetime. Here
here we are, almost from the biggest historical fire. You want to go home? Come on, mend the puppy. Come on, hurry up, boy. Get it. Hurry up, Bob. Turn it on. Oh, look. It's the farmer. He must have come through from the other side. Yeah, well, he can go back again. We were here first. Yes, get in the slip. Oh, Father! You've got something professional, anything? This is our fire. We were here first. Hey, get your hands off me. What are you doing? Robert, how will you help? Quick! Robert! Hey, let me up! Robert, don't point at me! Robert! Can I help? Hey, Robert, where are you? Oh, like a walrus. Hey! Who said so? Robert, was that you? Come with me, Robert. Hey! What are you doing? Help! Robert! Robert, moving! Robert! Help! Help! Up the bullet! Robert, come you get his foot! Tell him you haven't hit him! I thought he loved it! I'm over here, sir. Look out, look out. All right, men. I'll leave to him. What are you? There's not that good news. Hey, men, get in there. Run me a back way, boys. Oh, no, you don't. You can't get away from it. I got him on. Oh, don't fuck any people. Let go, man. I got him. Come on, Nick. Oh, there goes something over him. Oh, there's nothing. Let's go, you. Desculpa, pessoal, mas esse capítulo vai ter que terminar. Porque sim, muita briga. Tem aqueles que defendem o patrimônio histórico, vocês já viram. E tem aqueles que defendem o seu próprio patrimônio. Fiquei sabendo que a gente vai ter mais uma partezinha, um tal de epílogo, que até me envolver com esse negócio de arte e cultura, eu pensei que ficasse assim, o epílogo ficasse aqui entre o baço e a próstata, sabe? Aqui assim, pegando aqui na mondongagem toda. Não sei se vocês lembram, mas no comecinho do filme a gente tinha o prólogo. Prólogo é tudo aquilo que acontece antes do ópera nascer. E agora a gente tem o epílogo, que é tudo aquilo que aconteceu depois que morreu o ópera. Vale a pena assistir ao epílogo. Adesso l'opera è morto e bruciato.